Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Quaresma, nós ouvimos esta mensagem do Senhor que nos convida à conversão. Jesus aproveita 2 fatos trágicos: a morte dos galileus por parte de Herodes e o acidente da torre de Siloé que mataram 18 pessoas. E Jesus aproveita esses fatos para chamar a conversão. Muitas vezes, no senso comum, nós vemos estes acontecimentos trágicos como castigo de Deus, mas não deveríamos vê-los nessa perspectiva. Nós somos chamados a levar uma vida com o Senhor. Quando nós entendemos e nos sentimos compreendidos pela sua misericórdia e pelo seu amor, quando nós somos tocados, nós somos chamados a uma vida de conversão. Esta conversão é um processo contínuo. Todos os dias o Senhor nos chama a nos convertermos, a mudarmos de vida, a vivermos uma vida que de fato tenha pleno sentido. Esse é o nosso chamado. Jesus aproveita esses 2 fatos não para mostrar às pessoas o castigo de Deus, mas para mostrar que estas mortes repentinas são um sinal. Não que nós devamos passar as nossas vidas nos preparando para a morte, ou que nós devamos nos converter por medo da morte ou por medo do Senhor. Não é bem assim que as coisas funcionam. Mas porque nós recebemos o chamado do Senhor, nós devemos nos converter e viver uma vida digna dele, uma vida plena de sentido, uma vida que testemunhe a palavra do Senhor.
E desse modo, não por medo da morte, mas assumindo plenamente a vida, nós vivemos uma vida digna do Senhor, digna da sua misericórdia e digna do seu amor. E a nossa vida é sinal. Deus é muito paciente para conosco. Se Ele nos permite viver, se Ele continua nos dando chance, é porque Ele espera frutos de nós. Deus é como este cuidador da vinha, que tem paciência para que nós possamos produzir frutos. Então, que nós possamos ouvir esta palavra e preencher o nosso coração e lembrar, se Deus tem paciência conosco, se Ele continua derramando o seu amor e a sua misericórdia sobre nós, é porque Ele acredita em nós, é porque Ele acredita que nós possamos ainda dar frutos. Nesta parábola de Jesus, o dono da vinha já esperava 3 anos e achava que estava na hora de cortar. Mas o cuidador da vinha pede mais uma chance para que essa figueira possa dar bons frutos, sendo cuidada e sendo ajudada, esta figueira pode dar bons frutos. Então, que nós também, como cristãos, atentos à palavra do Senhor, participantes dos sacramentos, pessoas que meditam a palavra, estejamos abertos a este caminho de conversão, que nós possamos ser árvores que dão bons frutos. É isso que o Senhor espera de nós. Uma árvore que não produz frutos não está cumprindo a sua missão. Um cristão que não produz frutos para o reino não está cumprindo a sua missão. Mas o Senhor tem paciência conosco. Ele nos chama, Ele nos apresenta sinais e Ele nos encoraja para que possamos cumprir bem a nossa missão. Que este Evangelho de hoje seja um chamado para nós, para que possamos nos converter, nos colocar na dinâmica do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ouvir o chamado de Deus e que nós possamos ser árvores que dão bons frutos. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele derrame a sua graça e a sua bênção sobre cada um de nós e que nós possamos dar muitos frutos para o reino de Deus. Que nesse 3º domingo da Quaresma o Senhor abençoe você e toda a sua família e que seja forte em ti este chamado à conversão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos e que Deus vos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.